Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta, sempre trazendo projetos da engenharia eletrônica. E hoje o projeto é sobre microcontroladores PIC, a família 16F. Já tivemos o curso completo da família 16F em linguagem C nas quartas e vamos utilizar muito do conhecimento aprendido naquele curso para o projeto de hoje, pois é um projeto um pouco mais elaborado, um código um pouco mais avançado do que os que vimos no curso. Então é super interessante para a galera que curte esta área de programação. E esta videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, solicite sua cotação para transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Qualquer projeto que você vai implementar tem que utilizar um transformador toroidal e tem uma eficiência muito melhor se compararmos com transformadores convencionais e você sabe disso. Acesse o link aqui embaixo, toroid.com.br, faça já o seu pedido. O projeto de hoje consiste em um controlador de uma esteira industrial. Você vai utilizar o PIC para controlar um motor que vai movimentar uma esteira industrial fazendo a contagem de objetos. Então você ainda pode adaptar esse projeto para diversas outras aplicações, naturalmente, mas é bem interessante, pois o usuário entra com o tempo que a esteira leva para começar a se movimentar através de botões e depois ele configura a quantidade de objetos que ele quer que passe pelo sensor da esteira. Quando chegar no limite de objetos, a esteira vai parar, informando isso em um display de 7 segmentos. Bem interessante o projeto, vamos conferir aquela explicação detalhada de sempre. Let's get started! A videoaula de hoje tem como pré-requisito o nosso curso de PIC das quartas. Mais precisamente da aula 1 até a aula 70, que foi sobre a família 16F. Então, eu recomendo que você tenha pelo menos assistido algumas dessas 70 videoaulas para compreender melhor o que vamos explicar aqui, que eu vou focar mais na lógica e não exatamente na sintaxe do código e também não muito no hardware, porque não tem muita novidade nisso aí, certo? Eu tenho aqui o circuito completo, eu deixei para vocês o circuito com o PIC 16F628A, que você vai ter que montar, lembrando que a alimentação é de 5 volts, e você precisa conectar um capacitor de 100 nano entre os pinos de alimentação, que são o 14 e o 5, e um cristal oscilador externo de 4 MHz. Eu, na prática, vou utilizar a Paradoxus Pepto da WR Kits, que é um sistema embarcado que temos, que tem estes recursos on-board, inclusive o botão que vamos utilizar para dar start ao sistema. O display, vamos utilizar dois displays de catodo comum multiplexados. Então vamos conectar segmento A com segmento A, B com B, C com C e assim por diante. E vamos controlar nos catodos a multiplexação através de transistores NPN BC547, polarizados na região de saturação pelos resistores R5 e R6. R6 aqui está 10K, mas na realidade é 1K também, certo? Eu vou corrigir isso. No arquivo que está para download aí já está certinho esta correção aqui. Só para salientar. O motor, vamos utilizar na prática um motor DC comum, mas imagine um motor de uma esteira industrial. Um motor de uma esteira industrial pode ser de grande porte, aí vai depender da potência do motor para você utilizar o driver de controle do motor. Você pode utilizar, por exemplo, um relé para ligar e desligar um motor AC, por exemplo. É uma aplicação. E aí só substitua o motor DC por um relé e ligue o motor AC com as chaves do relé. Bem simples. Precisamos de dois botões off-board, ligados deste modo aqui, com resistores de pull-up. Quando eu pressiono o botão eu tenho 0. E o botão de start eu vou utilizar o botão on-board da Paradoxus Pepto, que está ligado no pino RA5, que é o Master Clear, mas não vamos utilizar o Master Clear dessa vez. E o nosso sensor é um sensor infravermelho, bem bacana aqui, o TIL32, que é um LED infravermelho, e o fototransistor TIL78. Quando o objeto interrompe o feixe emitido pelo LED infravermelho, o transistor corta e temos nível alto nesta label aqui.
Ou seja, quando o transistor recebe o infravermelho, ele está saturado e temos nível baixo aqui em sensor. Com isso, a cada interrupção de feixe, imagine um objeto passando na esteira industrial, ele vai provocar uma transição de 0 para 1 aqui neste ponto. Não concorda comigo? E essa transição que vamos utilizar para a contagem de objetos no código que eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho um arquivo de simulação também disponível para download. O nosso PIC está aqui na página 2, 16F628A, com as labels de conexão. Dando um play, observe que o sistema inicia em 10. E aí, esse valor inicial, o usuário seleciona o tempo que o dispositivo leva para controlar a esteira, decrementando ou incrementando. E este valor é em segundos. Vamos dizer que eu quero que demore 4 segundos para a esteira começar a se movimentar. Selecionei 4, eu dou um Start, ele vai mostrar 50 no display. Agora é o número de objetos. O número de inicialização eu deixei por padrão entre 1 e 10 segundos. O número de objetos você pode selecionar entre 1 e 99 objetos para a contagem. Vamos dizer que eu quero controlar uns 15 objetos. Então você vai decrementando até que atinja o valor 15. Observe que o motor está parado. Estamos em 22, 21, 20, 15. Quando eu der o Start, ele vai contar os 4 segundos que eu configurei inicialmente. Quando chegar em 0, o motor começa a girar. Vejam que o motor está girando. E agora eu tenho os objetos passando na minha esteira. Aqui na simulação é algo hipotético, por isso que eu estou utilizando este gerador de pulsos aqui do Isis para simular os objetos. Então, configurei uma onda quadrada de 5 volts de amplitude, de 1 Hz. Quando eu ligar aqui, na label sensor, eu terei aquela transição de 0 para 1, simulando os objetos passando pelo sensor. Estão passando e agora está incrementando o display. O motor está girando. Quando atingir o valor configurado por mim, que neste exemplo aqui foi 15, o motor para de girar e o display congela. A contagem de objetos atingiu o seu limite. Vamos observar isso e aí ele fica esperando o usuário. Veja que o motor parou, o display está parado, então aqui eu abro essa chave, pois não preciso mais emular passagem de objetos, pois não tem mais objetos passando pelo sensor, chegou no último. E agora eu não consigo fazer mais nada. Mas eu posso reiniciar o sistema. Mas como se o reset está sendo utilizado para o start? Eu configurei o seguinte, quando eu pressiono, mantenho pressionado o incremento e decremento por 1 segundo, o sistema reinicia. Aí, mantive pressionado, ele reiniciou, já está mostrando o valor 10, que é a nova entrada para a inicialização da esteira. Interessante esse sisteminha, né? Uma lógica relativamente complexa de se implementar com um PIC 16 ainda por cima. Apresento para vocês o código-fonte, que também está aí para download. Eu fiz em micro C, linguagem C. Eu não vou trazer tantos detalhes do código, explicação, eu vou fazer uma explicação sucinta dele, pois eu uni diversos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso das quartas, como mencionado. Configuração das entradas e saídas, mais precisamente as conexões que eu utilizei no PIC. Utilizei 4 funções auxiliares e esse conjunto todo de variáveis aqui. A interrupção vou explicar depois. Estamos utilizando o timer 0 para armazenar os objetos passados pelo sensor. Eles vão armazenados lá no registrador timer 0. Veja que sacada interessante. Por isso que eu configurei aqui no Option Reg para o timer 0 incrementar com a transição no RA4. Lembram das aulas de PIC? Quando há uma transição no RA4, eu configurei aqui de 0 para 1, eu
incremento o registrador de conteúdo do timer 0, que é o TMR0. Configurei o timer 1 para aquela temporização inicial. Então eu tenho aqui todo o cálculo exibido. Eu gerei uma base de tempo de 1 segundo. Lembrando que a configuração inicial seleciona entre 1 e 10 segundos para a esteira começar a rodar. E o timer 2 é o que controla o meu display. A multiplexação de display está para o timer 2. Veja que interessante, neste projeto estou utilizando os 3 timers disponíveis do PIC. E aqui está o cálculo do timer 2. Um tempo de mais ou menos 4,4 milissegundos é o suficiente para multiplexar os displays e o cérebro humano enxergar os dois displays como se estivessem acesos ao mesmo tempo. O olho humano é aquela persistência da visão humana. Eu inicio a interrupção do timer 1 desligada inicialmente e a do timer 2 já ativa para o display multiplexar. Não vou utilizar os comparadores e aqui eu configurei as entradas e saídas. Inicio o nosso contador de objetos, veja que é o registrador timer 0 em 0. E aqui no loop infinito estou chamando a função system. Vamos dar uma olhada nos fuse bits. Nos fuse bits eu configurei o XT, é 4 MHz, cristal externo, Watchdog Timer ON, estou utilizando o Watchdog no projeto, Power Up Timer habilitado, Master Clear desabilitado, pois eu vou utilizar ele como uma entrada digital, e Browned Out desabilitado. A função System, como eu habilitei o Watchdog, eu tenho que entrar com o Clear Watchdog Timer, para limpá-lo de tempos em tempos. E observe que o Prescaler aqui no OptionReg eu associei ao Watchdog Timer e é 1 para 64. Como sabemos, o Watchdog é um temporizador para proteção do meu sistema e ele tem por padrão 18 milissegundos para o estouro. Como eu utilizei um Prescaler de 64, 18 milissegundos vezes 64... dá 1,152 segundos. E aqui está o tempo para a minha reinicialização quando eu pressiono os dois botões juntos. Interessante, né? Então aí está a sacada. Eu utilizei um reset pelo Watchdog quando eu chego no limite de objetos passados pelo sensor. Se eu pressiono o botão Start, eu vou entrar nesta rotina aqui. Veja que eu utilizei uma flag auxiliar para o estado dos botões, então eu tenho que pressionar o botão e soltar ele para a ação ser executada. E o Process é o que roda a minha rotina de funcionamento da esteira. Motor girando, contando objetos. Se eu não pressiono o Start, else, eu chamo a função adjust. Na função adjust, eu vou configurar inicialmente o meu tempo de inicialização, que é a variável timer, que eu só incremento ou decremento ela se a flag 6 está limpa, que é uma flag do registrador flag boot que eu declarei lá em cima como global. E eu atuo em value. O value armazena o valor de objetos que eu quero comparar com o conteúdo do timer 0 e o timer é o meu tempo inicial em segundos. E eu controlo isso através da flag 6. E essa função aqui de display eu nem vou explicar para você, pois tem a videoaula que eu descrevi ela apenas para exibir os números certinhos no display de 7 segmentos. A display com o parâmetro número. Então observe que eu inicio o meu código necessariamente em adjust, pois eu não pressiono start. E aqui eu estou passando o timer para o counter, que é uma outra variável. Essa variável counter é a que vai exibir os valores no display. Como isso? Na interrupção. Vamos para a interrupção. Lá na interrupção eu tenho aqui o timer 2. Se houve o overflow do timer 2 para a multiplexação dos displays, eu vou fazer aquele cálculo específico
para exibir o valor no display, passando o parâmetro para o port B, que é onde estão os 7 bits de dados dos dois displays. E aqui está a variável counter, veja que eu faço o cálculo com ela. O conteúdo que eu tenho nela, entre 0 e 99, é o que é exibido propriamente lá no meu display. Por isso que eu inicialmente passo o timer para o counter, para exibir o valor entre 1 e 10 segundos que o usuário configurar. Depois que eu pressionar Start uma vez, ele vem para cá, que é esse else if aninhado aqui no pressionar de Start. Aqui o valor inicia em 50 e eu seto a flag 6 invalidando então a lógica inicial. Beleza até aí? Certo. E agora o usuário vai configurar o valor de objetos. Como eu coloquei 1 na flag 6, eu setei ela. Aqui na função de adjust, isso aqui vai ser falso, isso aqui vai ser falso, e o timer vai se manter com o valor que o usuário havia configurado. E eu só vou modificar o value. Veja que value mais e menos menos aqui. E agora, como está setada a flag 6, isso aqui é verdade. Então, eu passo o value para o counter e aí o display passa a mostrar o valor de value, que é o número de objetos que o usuário quer configurar entre 0 e 99. E aqui estão os testes de limites para os dois. Eu testo se counter é maior que 10, ele volta a ser 1. Se for menor que 1, ele volta a ser 10. Então, entre 1 segundo e 10 segundos para inicializar o sistema. O usuário ajustou lá o valor entre 0 e 99 e ele vai apertar Start de novo. O que acontece agora? No próximo pressionar de Start, o else será executado aqui. Eu vou inicializar o timer 1 e vou passar o timer de novo para o counter, pois eu quero enxergar os números decrescendo, a contagem regressiva para iniciar a execução da esteira. Isso vai ocorrer lá na interrupção, a modificação do timer. Lembram que eu criei uma base de tempo de 1 segundo com o timer 1? E é o que eu faço aqui, ó. Eu decremento o timer a cada segundo. Quando chegar em 0, isso aqui vai ser verdade, se timer menor que 1. Aí eu jogo 10 de novo, eu seto essa flag e eu desligo o timer 1. E como aqui eu setei a flag 7 do meu registrador auxiliar, ele vai executar onde? Aqui neste trecho de código. A flag 7 e a flag 2, pois eu dependo da flag 2 também. A flag 7 está setada, ele executa a função process. Na função process, eu vou passar o timer 0 para o display. Então, nós estaremos enxergando o conteúdo do registrador timer 0 nos displays de 7 segmentos. O motor vai a 1 e eu testo até que o counter seja igual ao value. O valor que eu estou exibindo no display seja igual ao valor configurado inicialmente pelo usuário. Se for verdade, eu entro em um loop infinito aninhado aqui. Eu zero o timer 0. Eu mantenho fixo o valor no display e eu desligo o motor. E assim fica até que os dois botões de incremento e decremento sejam pressionados juntos. O que acontece quando isso ocorre? If inc boot ou deck boot, ou seja, se os dois, se um ou outro for 1, eu estou limpando o watchdog timer. Beleza, não vou reiniciar o sistema. Agora, se isso for falso, eu preciso que os dois estejam pressionados juntos para que aqui seja falso. E eu pare de limpar o watchdog timer. Se eu parar de limpar o watchdog timer executando só essas linhas aqui, eu não terei a manutenção no watchdog timer. E como o prescaler está 1 para 64, ele leva ali 1,1 segundo para reiniciar todo o sistema. Aí está a lógica. Baixe este código, tente entendê-lo detalhadamente. Eu tentei explicar ele mais por cima, pois senão levaria cerca de 1 hora e pouco nessa videoaula, mas acredito que não seja necessário, uma vez que todo esse conhecimento já passamos para você no nosso curso das quartas. Certo? Vamos para a prática comprovar tudo isso aqui. Venha comigo!
Aqui está o nosso sistema montado na bancada. Utilizei a Paradoxus Pepto da WR Kits, sisteminha embarcado que você encontra em nossa loja, para facilitar aí a configuração do microcontrolador. Temos a interface com display, 2 displays de 7 segmentos, estamos multiplexando eles. Os transistores de multiplexação, os transistores do barramento de dados do display, aliás, os resistores do barramento de dados do display, e aqui os resistores de polarização dos transistores para multiplexação. Aqui está o nosso sensor, TIL78 fototransistor, pull-up de 10K, TIL32 LED infravermelho e o seu resistor limitador de corrente. Interrompendo o feixe, eu tenho a contagem de objetos. Botão de incremento, botão de decremento, botão de start está on-board na Paradoxus Pepto. Eu tenho um LED aqui na saída do motor, eu conectei um LED a mais, apenas para mostrar isso para vocês, e o driver do motor DC337. E aqui um motorzinho DC para representar o nosso motor da esteira industrial. E o diodo, um N4007, para proteção do driver. Vou alimentar o sistema com 9 volts, temos aqui um regulador on-board na Paradoxus Pepto, que vai baixar para 5 volts. Iniciamos a alimentação, temos aqui o valor 10 no nosso display. Primeiro o usuário configura o tempo de inicialização da esteira. Vamos colocar aqui 5 segundos. 5 segundos. Vamos dar um Start. Pressiono o Start, ele nos mostra agora o valor 50, que é para configurar o número de objetos que eu quero monitorar. Vamos fazer a volta aí, incrementando. Passou de 99, ele volta para 0, como configuramos. Vamos verificar aí uns 13 objetos. Dando um Enter, vamos ter aqui a contagem regressiva. O motor começa a girar e aí eu vou simular os objetos passando aqui, interrompendo o feixe. Quando atingir o valor 13, o motor para e o sistema congela. Vamos ver se vai funcionar. Start, 5 segundos e o motor vai começar a girar. Vamos verificar o motor girando. Está girando. Objetos passando aqui, observe que tem um incremento no display. Quando atingir o valor 13, agora 10, 11, 12, 13. Parou e observe que agora, interrompendo o feixe, não acontece nada no display. Pressionando decremento ou pressionando incremento também não acontece nada. Se eu pressionar os dois brevemente não acontece nada, mas se eu manter os dois por 1 segundo, o nosso Watchdog Timer vai reiniciar o sistema. Pressionei os dois por 1 segundo, mantive e voltou para o 10, que é a minha configuração inicial. Beleza, veja que está funcionando lindamente esse sistema e você pode adaptá-lo para as mais diversas aplicações e para diversos projetos também, pois passamos bastante conhecimento no que tange aí a programação do PIC16F628A. Então, se quer mais projetos assim, comente aqui embaixo, vamos bater recordes de comentários positivos e likes no vídeo, que são sempre de suma importância. Show de bola, mais um projeto bem interessante aqui na área de microcontroladores PIC, no seu vídeo de engenharia eletrônica do WR Kits Channel. E essa foi mais uma videoaula de engenharia eletrônica. Deixe seu like, compartilhe o vídeo com a galera. Se inscreva aqui no canal se é novo por aqui, o botão aqui embaixo, inscrever-se. Clique nele para não perder nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui do canal WR Kits, porque isso é engenharia, uso intencional da ciência. E aqui temos vídeo todo dia, sem falta, cursos, projetos, tutoriais, muita coisa bacana para você. Obrigado por assistir como sempre, um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima!